Ítalo, olha só, a falta de acessibilidade na prova do líder, que foi transmitida, portanto, nesta segunda-feira, nesta edição 2024 do Big Brother Brasil, incomodou o público nas redes sociais. O paratleta Vinícius Rodrigues precisou tirar a prótese da perna esquerda para cumprir os desafios da disputa de resistência. Na prova, os participantes precisavam passar por um percurso com material viscoso após saírem de uma piscina de bolinhas. Vinícius, então, retirou a prótese para enfrentar a etapa com um líquido verde pela frente. Aí ele trouxe a seguinte fala: para mim fica difícil por causa da minha prótese. Minha perna não pode molhar. Ele comentou isso em conversa com os companheiros do programa. Ao longo da prova, o tempo necessário para cumprir o desafio fica cada vez mais curto, gerando desvantagem para o paratleta em relação aos concorrentes. E para debater esse tema, né, o capacitismo, toda essa questão do cancelamento também nas redes sociais, a gente traz aqui no Povo News agora uma conversa com a Renata Santana, psicóloga clínica, ela que está ao vivo com a gente. Renata, seja muito bem-vinda ao Povo News. Vamos primeiro entender por que esse brother estaria sendo, portanto, acusado aí nas redes sociais de capacitismo. Em que momento que isso pode ter acontecido? Ajuda a gente a entender isso. Boa noite, Raquel. Boa noite, Ítalo. Obrigada pelo convite. Então, essa questão do capacitismo, a gente pode começar explicando o que seria o capacitismo, que seria um preconceito contra pessoas que possuem algum tipo de deficiência. E quando a gente fala de deficiência, a gente também está falando de uma exigência social de um corpo dito perfeito, né, com padrões de juventude, de beleza, que queira ou não queira, todo mundo em alguma medida também sofre esse tipo de exigência e cobrança. Quando a gente fala de alguém que tem aí uma marca visível, né, e que tem aí que passar a ser submetido por situações, por provas que têm um nível de dificuldade, há a tendência de achar que a pessoa não vai ter a capacidade de realizar. E ele demonstrou, sim, o Vinícius Rodrigues, apesar de todas as dificuldades e a falta de inclusão, porque a gente, muitas vezes, se promove a incluir, mas a gente não dá um instrumental para fazer uma verdadeira inclusão, né? A gente acaba percebendo isso gera um constrangimento, a falta de ferramentas e recursos humanos, né, para poder lidar, e a falta de orientação também do próprio programa para poder administrar esse tipo de situação. Então, talvez, quando se promove um reality show desses, incluindo alguém com esse tipo de necessidade, é necessário ter o cuidado. E talvez tenha faltado uma intervenção mais educativa e uma orientação também de como os brothers podem se comportar com essa pessoa, né? Porque, no caso, aconteceu também, em paralelo a isso, que um outro brother, o Michael, ele se propôs a fazer uma brincadeira de mau gosto, que a gente pode chamar de bullying, né? Que parece uma brincadeira, mas que na verdade não é. Onde ele chamou a prótese, que ele quis apelidar a prótese de Cotinho. E por sorte isso não pegou. Algumas pessoas, outros brothers, disseram: não, vamos parar com isso, não é legal. Então, é muito importante a gente ter essa inclusão e perceber a importância de a gente aprender a lidar com isso com maior cuidado, com maior sensibilidade, para evitar esse tipo de constrangimento, como se isso fosse uma aberração, algo incomum. A gente precisa começar a incluir essas imperfeições, porque perfeito ninguém é, né? Todos nós temos limitações. Renata, ontem eu inclusive acompanhei o início da prova e fiquei muito incomodado quando o Vinícius foi aí escalado a participar. Ele já demonstrou dificuldades na hora de subir até aquela plataforma. Eu já comecei a ficar angustiado, assim, a pensar, não, isso não vai dar certo. Aí de repente a plataforma se abre, ele cai naquela piscina de bolinha, já com a perna
mecânica, né, a prótese levantada, logo em seguida a prótese sai, enfim, eu fiquei um acúmulo ali de angústia, né, e ao mesmo tempo de revolta pelo que estava acontecendo ali naquele momento. E é preciso a gente destacar de fato que se a Rede Globo se propõe a ser inclusiva, né, a dar espaço a uma pessoa com deficiência, ela precisa criar um ambiente de acolhimento, né, e de equidade, até mesmo nas provas. Estava muito claro e muito visível que algo muito constrangedor poderia acontecer naquele momento, porque era uma prova que, além de ser dificultosa para ele, colocava até a saúde dele, a vida dele, a estabilidade física dele em risco. Estava muito claro que aquilo não ia dar certo. Então faltou, na minha visão, e acredito que você deve pensar parecido, um pouco mais de cuidado, um pouco mais de preparo por parte da Rede Globo em relação a essa prova e a esse participante. E um planejamento em fazer provas adaptadas àquela realidade, né? Quando, por exemplo, nas escolas, a gente vai incluir algum aluno que tenha uma necessidade pedagógica especial, a gente vai fazer uma prova para que aquela pessoa se desenvolva, para que ela possa ser incluída e participar, mas com um planejamento, né? Avaliando as qualidades, a capacidade da pessoa realizar. E ele era capaz, só que precisava de uma adaptação, né? Não poderia ser de qualquer jeito. De qualquer jeito não serve, de qualquer jeito constrange. Né? A gente está falando de alguém que tem necessidades especiais que precisam ser consideradas, vistas e respeitadas. Né? Então, muito do capacitismo, muito do preconceito acontece também porque a gente coloca numa casinha de que é muito diferente, muito distante de nós. Né? E quando a gente presencia esse tipo de coisa, ainda a gente tem aquela curiosidade excessiva, muitas vezes invasiva, aquele olhar constrangedor, né? Então, esse tipo de posicionamento que nós precisamos também quebrar, né? Então, essa inclusão ela precisa ser feita para que a gente possa conviver sem esse estranhamento, como se fosse algo que não faz parte da sociedade, né? Algo que mereça uma discriminação por ser muito diferente, né? Isso é o que nós somos convocados a estar ali aprendendo com os erros, né, da Rede Globo e podendo nos tornar pessoas mais inclusivas, menos preconceituosas e mais capazes de ser humanos, acolhedores e generosos.